vez Flamengo, sempre Flamengo. Ao decorrer desse dia eu fiquei muito na dúvida no que falar nesse vídeo. Porque como descrever uma derrota tão medíocre como aquela que foi contra o Botafogo ontem? Muitos falaram, foi a culpa do Vaz, outros falaram, foi a culpa do Everton Ribeiro, que não jogou nada, outra do Rueda, enfim, foram muitas opiniões para explicar aquela derrota do Flamengo, só que ninguém conseguiu chegar num denominador comum, ninguém conseguiu acertar. Eu, antes do jogo do Botafogo, entrei aqui com a possível escalação do Flamengo e disse que o Rueda sempre gosta de inovar, sempre gosta de surpreender com algum jogador, mas dessa vez o Rueda se superou. Ele coloca um time misto para jogar num clássico. Clássico é um jogo sempre pegado, que é a grande rivalidade que há entre Flamengo e Botafogo, e o Rueda faz uma coisa dessa. Perde de uma forma medíocre, joga, para mim, um dos piores jogos do Flamengo este ano. E o que acontece? Saiu de lá do Engenhão com menos 3 pontos. Poderia ser os 3 pontos que deixaria o caminho mais perto do Corinthians para chegar, que o Corinthians também perdeu. Então o que acontece? Eu penso assim que a diretoria do Flamengo ela dá um exemplo na parte administrativa. No que diz respeito às finanças do clube, o Flamengo tem ido na contramão de todos os clubes brasileiros. Enquanto os clubes têm afundado em mais dívidas, o Flamengo só está cada dia pagando a sua dívida, quitando, deixando tudo em dia. E isso é muito bom para nós torcedores e para o Flamengo. Só que no que diz respeito ao futebol, o Flamengo, a diretoria do Flamengo tem pecado bastante. E é um momento, se eu fosse lá o Rodrigo Caetano, o Bandeira, o que eu faria? Eu pegava o Rueda, levava o Rueda numa sala, ligava uma televisão e mostrava a história do Flamengo. De tudo aquilo, da tradição do Flamengo e principalmente o que é um clássico no Flamengo. O jogador, quando ele entra vestindo a camisa do Flamengo, ele tem que dar o sangue se for possível. Ele tem que honrar esse manto. Esse manto que foi de Zico, que foi de Júnior, que foi de Petkovic, que foi de Adriano, de tantos outros que passaram pelo Flamengo e honraram esse manto. Jogadores como Everton Ribeiro, Rômulo, Matheus Sávio, jogadores que não têm dado sangue quando entram em campo, que quando recebem a oportunidade de jogar, não têm cumprido o papel que foi determinado. É necessário que os jogadores tenham uma nova atitude, porque antes o problema era do treinador anterior, que dizia que o jogador não jogava, que não conseguia encaixar. E hoje nós vemos que parece que há uma má vontade nos jogadores do Flamengo. Eu sempre vou torcer para que o Flamengo vença todos os jogos. Como o Angelim diz, a minha vaidade é ver o Flamengo vencer, e assim também é a minha vaidade. Mas eu preferia que o Rueda tivesse entrado com o time reserva contra a Chapecoense, tivesse perdido o primeiro jogo e corresse atrás no segundo jogo no Rio e recuperasse, do que perdesse ontem para o Botafogo. Porque é uma vergonha o Flamengo perder sendo um time tão superior, sendo um time que dominou o Botafogo nos 2 jogos na Copa do Brasil, que o Botafogo não conseguiu dar nenhum chute ao gol. O Rueda, no decorrer do jogo, ele tenta trocar os jogadores para ver se consegue, mas o Flamengo não conseguia, já não assimilou o golpe. Não assimilou. Nós vemos então que a defesa do Flamengo, quando o Rueda chegou, que foi tão elogiada, a questão de não tomar gols, nós podemos ver, eu observei tanto contra o Cruzeiro, tanto contra o Botafogo, os 2 gols, o gol do Arrascaeta e o primeiro gol do Roger, os 2 fazem o gol sozinho. Ninguém acompanha. No primeiro gol contra o Cruzeiro, o Thiago falha, só que o Arrascaeta ele entra sozinho e faz o gol. Contra o Botafogo, o Igor Rabelo cabeceia, a bola pega na trave e volta sozinho. O Vaz ficou parado, estático. O Rodinei, do mesmo modo. Não dá para entender um negócio desse. Isso aqui é Flamengo. Não tem como, o jogador tem que entrar e jogar o máximo. Se for o caso, dar carrinho, tem que fazer tudo a favor para que o Flamengo ganhe. Eu tenho reparado também, não sei se vocês vão concordar comigo, a questão do Berrio. O Berrio, que tem sido uma arma para o Flamengo na ponta direita, que tem dado bastante trabalho para a zaga adversária,
Só que o Berrio ele precisa de trabalhar mais o fundamento, que é o cruzamento. Ele chega na linha de fundo, ganha na velocidade do zagueiro, só que quando chega, cruza no pé do zagueiro, não adianta nada. Não adianta nada, ele tem que aprimorar isso. E isso tem que ser trabalhado. Tá tudo em dia no Flamengo. O pagamento está em dia, tudo está sendo certo. O CT, se não for, é um dos melhores, se não for o melhor do país, então o jogador do Flamengo hoje tem tudo a seu dispor. Então não tem como entrar em campo e ficar ali na incerteza se vai ganhar ou não. Eu tinha falado que o jogo ia ficar 3-1 para o Flamengo, só que eu pensei que o Rueda iria colocar o time principal do Flamengo, com o Diego, ali com o Everton. Mas não, o Rueda faz uma coisa desse tipo para mim. Essa derrota ficou nas costas do Rueda. E se você acha isso também, pode deixar seu comentário, pode dizer aqui o que você achou desse jogo, qual que é a sua indignação ao decorrer desse jogo que o Flamengo perdeu de uma forma, para mim, medíocre. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Um forte abraço, saudações rubro-negras.